Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zuc, trazendo para vocês aí a única notícia que a gente tem. Afinal, a gente só joga em abril pela Sul-Americana, primeira semana de abril, e estreia no Brasileiro no fim de semana, da mesma semana ali onde vai ter o jogo. E vou falar do amistoso, né, jogo treino, na verdade, né, entre o Santos e o Flamengo de Guarulhos, time que era do Juan Seco, né, o Santos contratou o Juan Seco do Flamengo de Guarulhos. Pra falar o quê? Pra falar que nós estava passando vergonha. Nós estávamos passando vergonha. O treino foi dividido em 4 tempos de 25, né, o jogo treino, e os 2 primeiros tempos de 25 minutos cada, 50 minutos no total, o Santos estava jogando com o time considerado titular e estava perdendo o jogo por 1-0, gol do Emanuel, jogador aí do Flamengo. A gente venceu o jogo por 3-1, mas foram gols aí nos terceiro e quarto tempos com o time considerado reserva. 2 gols do Ivonei e um gol do Juan Seco. Os dois que fizeram jogadas ali. Teve um dos gols do Ivonei que foi assistência do Juan Seco, enfim. O que é a escalação? Eu não sei nem o que falar, galera. É muito preocupante, muito bizarro. Mas o que eu posso falar? A escalação do Santos com João Paulo no gol, João Lucas, Messias, Bauerman, Felipe e Jonathan. O meio de campo tinha 4 jogadores aí com Rodrigo Fernandes, Dodge, Camacho e Lucas Lima. E o ataque com o Lucas Barbosa e o Marcos Leonardo. É a formação que está sendo treinada. O Odair Helma espera encontrar um equilíbrio maior. A ideia é que, tendo vários volantes, eles possam cobrir as subidas dos laterais e os laterais possam ser ofensivos e fazer o papel dos pontas, porque daí o Lucas Barbosa e o Marcos Leonardo jogam um pouco mais centralizados, com o Lucas Lima municiando esses jogadores. Não posso falar nada porque eu não vi treino, não vi análise de treino, não vi análise de jogo, não vi nada possível assim para poder falar uma coisa concreta, mas preocupante, bastante preocupante. A gente tá com vários desfalques ainda, né? Vários jogadores aí que não estão podendo atuar, Ângelo, Mendonça, Soteldo, Joaquim, o próprio Maicon. Mas mesmo assim, né? Não é um time ruim no papel. São jogadores que vêm jogando, que foram titulares, tiveram fases boas, seja no Santos, seja em outros times. Mas é muito preocupante, porque o Flamengo do Guarulhos é uma equipe bem inferior e a gente não consegue jogar contra eles, desempenhar, fazer um papel decente de um time de Série A, que é se impor, mesmo que o resultado não saia, sabe? Você pegar e falar, não, ó, o time jogou muita bola, tentou, mas estava com a pontaria ruim, o goleiro dos caras pegou tudo, pode acontecer, né? E não foi o caso. Então é bastante preocupante. Tudo bem, começo de nova formação, a gente dá um desconto que ia colar. O problema é que a gente não tem tempo de dar desconto. O brasileiro logo logo tá aí e a gente não evolui. Sabe? Qual outra formação que você vai encontrar para dar equilíbrio? Eu acho que às vezes são até as peças, sabe? Eu já falei isso em outro vídeo. Falei que o Lucas Braga é um jogador que às vezes ele pode não ser o desequilibrante, o jogador que vai fazer acontecer, mas ele é um jogador que corre muito, se entrega, cumpre papel tático. Então, às vezes, se você fizer uma formação, por exemplo, 4-2-3-1, a gente pensando ali em Rodrigo Fernandes e Dodge, e daí o Lucas Braga de um lado e do outro lado um jogador que tenha essa mesma disposição e entrega. Em teoria seria o Mendonça, né? Teoria. E o Lucas Lima municiando. Então esses jogadores terem essa velocidade, terem o drible, terem a jogada individual quando a gente precisa, né? Principalmente em contra-ataque, mas que componham o meio, que retorne, que façam uma proteção maior. Pra gente ter o Rodrigo Fernandes ali entre os zagueiros e o Dodge flutuando no meio de campo, assim como o Lucas Lima, né? Tanto para criar quanto para preencher espaço e ajudar na marcação. E aí os laterais serem apoiadores, ter a passagem deles por fora ou por dentro, se os jogadores jogarem bem abertos. Cara, tem muita coisa de tática para ser conversado, para ser trabalhado, e o Santos não tá fazendo. Me preocupa. E assim, eu fiquei muito chateado do Santos não marcar um jogo treino com o Coritiba. O Coritiba não tá na melhor fase, o Coritiba foi eliminado nas quartas de final do Paranaense, pegou a última vaga da Copa do Brasil do Campeonato Paranaense, ficou em quinto na classificação geral, então são 5 vagas, levou a quinta, correu o risco de ficar de fora, perdendo pro Cascavel, perdeu o jogo de ida por 3-1 em Cascavel,
e aí empatou 0x0 assim, numa noite que o goleiro Cascavel pegou tudo, sabe? Aquela coisa assim, foi aquela noite que o João Paulo pegou tudo contra o Curitiba. Que o Curitiba ganhou só de 1x0, né, da gente, e depois a gente na Copa do Brasil, jogo de volta, a gente ganhou fácil, assim. E é um time que tá numa fase não tão boa, que tá precisando se provar, tá precisando crescer, e a gente podia marcar um amistoso com eles. Por quê? Porque é um time de Série A, é o nível de enfrentamento que a gente vai ter. Beleza, você tá testando uma formação e chama o Flamengo de Guarulhos. Sem problema nenhum, você tá jogando com um time, os jogadores lá querem aparecer, mostrar serviço. Afinal, é o Santos do outro lado. É uma oportunidade, de repente, o cara se destacar num jogo treino e poder subir para um time de Série A. E o Santos perdeu essa oportunidade. O Coritiba vai jogar com o São Paulo e com o Corinthians, que são outros dois times que estão eliminados. Vai ter jogo treino aí, vai ter amistosos. Nos CTs, vai ter um no CT do São Paulo, outro no CT do Corinthians. E o Santos perdeu essa chance, sabe? Tipo, por quê? Tá sem moral? Não vai fazer diferença jogar contra o time de Série A e perder. Pelo contrário, vai ter você acender os caras, falar, ó, o nível é esse, cara. A gente tem que jogar bem contra esse tipo de time. Não precisa jogar contra o São Paulo e contra o Corinthians, porque daí são clássicos, tem um peso diferente, mesmo que seja amistoso, jogo treino, não importa. Agora, contra o Curitiba é uma oportunidade e a gente tá deixando passar. Eu acho que a nossa diretoria, a comissão técnica, a gente deixa passar muita coisa, cara. Sabe? Tipo, tem coisa que você não pode deixar passar. Por exemplo, começo de abril fecha a inscrição do brasileiro, as inscrições aí das contratações, novas contratações. O Santos até agora, acabou o Paulista, não trouxe ninguém. Ficou na novelinha do Jean Lucas e não fechou porque o Mônaco tá com umas exigências bem absurdas. Cara, a partir do momento que você vê que o time tá intransigente, pula fora e vai pro próximo, cara. Só que o próximo tem que vir para ser titular, não pode vir para ser mais um ali só porque, o cara tava sem contrato, coitadinho, vamos trazer. Não, vamos trazer jogador para assumir a posição, sabe? Você tá com dificuldade na ponta, traz um ponta para ser titular, faz um investimento, parcela, sabe? Tipo, pode não ser o mega ultra power jogador, mas pode ser um bacana, sabe? Assim, que vem para assumir a posição, que traz uma coisa diferente. Cara, todos os times do brasileiro estão conseguindo uma ou outra contratação diferenciada. E o Santos tá nessa sofrência. A gente trouxe o que de bom? O Lucas Lima, que está se mostrando importante, e o Dodge, que é um motorzinho, assim, que a gente precisava, não tô dizendo que não, mas. E o Joaquim também, perdão. O Joaquim também, né? Tipo, uma peça importante, um bom jogador. Mas assim, a gente vê os times fazendo investimento, sabe? Comprando um outro jogador. O Coritiba tá comprando jogador, o Cuiabá tá comprando jogador. Porque todo mundo sabe que essa Série A é a mais difícil dos últimos tempos. A gente precisa crescer, a gente precisa potencializar. A gente tem que trazer jogadores que venham para ser titulares e não para ser, é uma opção para o treinador. Cara, opção pro treinador você não traz, a gente já tem opção pro treinador. Todo mundo que tá nesse time é uma opção pro treinador, sabe? O fulano ali não é titular, sei lá, o Sandri. Mas é opção para o treinador, o Balieiro, opção do treinador, o próprio Zanocelo, antes de ser afastado, opção do treinador. Opção tem. Eu quero, assim, tipo, uma espinha dorsal, um desenho base de quem são os titulares, sabe? Aí entra naquilo que a gente tá falando. O João Paulo no gol, Joaquim e Bauerman na zaga, na teoria é a zaga titular, por enquanto tá Messias e Bauerman, porque o Joaquim tá lesionado. Vamos ver se essa zaga funciona. Por enquanto, Felipe Jonathan, lateral esquerda, que é o que a gente tem. No meio de campo, Rodrigo Fernandes, Dodge e Lucas Lima. Esses são os titulares no momento. Na ponta, é para ser Mendonça e Soteldo, na teoria. Tem o Ângelo, tem o Lucas Braga, depende dos jogadores estarem disponíveis. Mendonça e Soteldo não estão, nem o Ângelo está nesse momento. Está sendo o Lucas Barbosa. No ataque, o titular é o Marcos Leonardo, a opção por enquanto é o Juan Seco. Não vejo problema nenhum, eu acho que o Juan tem potencial, é que o Santos não está ajudando nenhum jogador nesse momento. Nem o Marcos Leonardo, que estava bom ano passado, o Santos está conseguindo ajudar. Mas eu vejo que falta criatividade, falta inteligência, sabe? Tipo, de
beleza, a gente tem isso aqui, o que, que a gente pode fazer que vai ser equilibrado? O Carille montou um esquema com 3 zagueiros que funcionou no Brasileiro, jogando contra-ataque, a gente usava a velocidade do Lucas Braga, e conseguimos as vitórias, era vitória magra, apertada, o Santos criava 5, 6 chances no jogo, o adversário às vezes criava mais, mas não conseguia passar da zaga, por quê? Porque tinha 5 caras, né, os 3 zagueiros, os 2 laterais, mais o volante, sabe? Então, tipo, funcionou. Se o momento do Santos é de fechar a casinha, vamos fechar a casinha. E daí tem várias formas de fechar a casinha. Eu acho que essa formação que o Helman testou é uma tentativa de fechar a casinha. Sabe, você ter 3 volantes no meio, sendo que o Rodrigo Fernandes é para jogar mais entre os zagueiros ali, como se fosse meio que você fazendo um 4-1. E daí você ter 2 volantes e deixar o Lucas Lima um pouco mais para frente, é uma forma, daí você vai ter um volante para cobrir um lado, outro volante para cobrir o outro. Em teoria, você tem que soltar o lateral. E assim, o Brasil jogou desse jeito. O Brasil, assim, o futebol brasileiro, seja seleção, clubes, jogaram dessa forma por muitos anos e funcionou. Aí a gente foi mudando aos poucos, porque o futebol moderno foi pedindo, e daí de repente todo mundo desaprendeu. Não, cara, o Cuca tá aí para provar. O Cuca faz marcação por encaixe, lateral passando para apoiar, como se fosse o Brasil de 70 jogando. Só que, claro, condição física diferente, condição de futebol, equipamentos, campos diferentes. Mas o desenho é o mesmo, o estilo é o mesmo. E aí todo mundo desaprendeu? Não, tipo, vamos montar um time para resolver. E daí tem essa questão psicológica que eu falei, que o Cuca é bom. Lembre-se, eu não estou fazendo propaganda que o Santos deveria ir atrás do Cuca. Eu estou dizendo que para recuperar time que está mal psicologicamente, o Cuca normalmente é bom e consegue fazer. E o Santos, nesse momento, tá precisando fazer bem o arroz com feijão, não inventar. Qual que é o básico? O básico é jogar fechadinho e tentar matar na velocidade? Vamos jogar fechadinho e matar na velocidade, vamos se preocupar com marcação, fazer um jogo ali competitivo. Ah, em alguns momentos a gente vai ter que criar. Treina essa opção também. Quando a gente tiver com a bola, que a gente tem que tocar mais, como que nós vamos fazer? Como que a gente vai resolver? Tem muitas opções, tem muitas formas. Dá pra você marcar pressão em cima, dá pra você marcar recuado, tentar fazer um contra-ataque, dá pra você ficar com a posse de bola tocando, como faz os times do Diniz. É uma questão de você ver o que, que é melhor para os caras que você tem e para o momento que esses jogadores estão fazendo. E aí eu fico muito preocupado, que passa treinador, passa comissão, passa diretor, blá blá blá, e crime ocorre e nada acontece feijoada. Sabe, tipo, nada acontece. Parece que não evolui. Nunca tem evolução. Daí quando parece que vai evoluir, evolui tudo de novo. Foi com o Diniz, foi com o Carille, foi com o Bustos, foi com. Escolhe o treinador que passou nos últimos anos do Santos e a gente fala sobre essa ilusão de que estava evoluindo e caiu. O único que parece que não evoluiu, que manteve um time bem meia boca, foi o Odair. Sabe, tipo, parece que é a mesma coisinha. Daí tem um jogo ou outro que é pior, e de vez em quando alguns momentos de alguns jogos que parecia ter algum futebol. Ou seja, os caras sabem jogar, só tem que ver o que pode fazer. Às vezes, assim, eu não tô dizendo que é a solução do Santos, mas às vezes valeria a pena fazer uma limpa, pegar um monte de jogador que tá insatisfeito, vai tirando, vai rescindindo, vai emprestando, vai liberando espaço e traz jogadores novos, mesmo que não sejam os melhores, mas são jogadores com vontade, sabe? Os caras falam assim, não, estamos entrando no Santos para resolver, vou comprar essa briga, vou chamar a responsabilidade, quero mostrar serviço, contrato de produtividade para mostrar serviço para ganhar mais, contrato talvez menor, mas que tem o potencial para o cara crescer, sabe? Tipo, pra cima, cara, sabe? Às vezes o cara do sub-23, o cara reserva ali do time adversário, cara, é o cara que tá esperando essa oportunidade, lá não tem, vem pra cá e aparece. O Santos já cansou de pegar jogador emprestado do Flamengo e fazer o cara recuperar o futebol e depois o cara ir super bem, seja no Flamengo, seja vendido para fora. Foi Jean Lucas, mais antigamente foi o Atirson, lateral esquerdo, que chegou aí pra seleção. É, teve outro lateral esquerdo, eu não vou lembrar quem foi, mas teve mais um lateral esquerdo, foi a mesma história, sabe? Não tava jogando nada, não tinha oportunidade, a torcida pegando o pé, vinha pro Santos, jogava bola, voltava pro Flamengo, daqui a pouco tava na Europa, sabe? E é isso. Então, é torcer para que as coisas cresçam, evoluam, que as coisas, sabe, que a gente dê um passo para suba mais um degrau. Parece que a gente parou ali no terceiro, quarto degrau e não anda mais. Tipo, travou, tá com alguma trava mental que não leva para cima. Mas precisamos. Muito.
Esse ano é muito preocupante, o momento é muito preocupante. A gente precisa de muita energia boa, a gente precisa de profissionais que venham para assumir, para comprar responsabilidade, para bater no peito, chamar e falar, vamos. Eu não sou um grande fã do Alisson, nunca fui. Mas, cara, quando ele chama a responsabilidade e fala, vamos tirar o peso aí do que tá acontecendo e tal, é isso que a gente quer, essa atitude, chamar a responsa porque ele é mais experiente, sabe? Se ele voltar bem fisicamente, cara, não importa, sabe? A gente nem tem que jogar ele e o Rodrigo Fernandes pra gente ter a casinha fechada do jeito que a gente precisa. Mas vamos pôr e é isso aí. Quando puder jogar, fazer revezamento, jogar um ou outro, dependendo do jogo, põe os dois lá e vamos caçar o meio de campo dos adversários ali pra gente fechar a nossa casinha. E é isso, cara. Com mais uma vez, mais um desabafo, mais opções que a gente pode trazer e a gente só falando coisa ruim. Nada de bom, de novo, muito triste. É isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu sei que dói, que a gente tá num momento sofrido, mas é o que tem. E curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Tragam mais cientistas. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço e pra cima deles. Até mais.